Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Que bom estarmos juntos. Hoje, dia 21 de janeiro. A palavra que eu quero meditar com você está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 25 a capítulo 8, versículo 6. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu os sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu alguém que é filho perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este: temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, amada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios, portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram o culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas bem melhores. Palavra do Senhor. Jesus é o verdadeiro sacerdote. Veja, eu sou padre, eu sou sacerdote. Mas você precisa entender que eu sou padre nele. Eu represento ele. Ninguém é sacerdote por si mesmo. Não. A igreja chega a dizer que o sacerdote é in persona Christi, é o próprio Cristo. Por quê? Porque não há outro sacerdote, ele é o sacerdote. E por que ele é o verdadeiro sacerdote? Porque os sacerdotes de antigamente, do Antigo Testamento, não resolviam a situação. Qual era a situação que precisava ser resolvida? O povo estava no pecado e o sacerdote oferecia sacrifícios em expiação pelos pecados do povo. Todo ano, o sacerdote entrava no santuário, no Santo dos Santos, para oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Só que detalhe, os pecados do povo não eram apagados. Por quê? Porque a vítima era um animal, era sangue de animal. Sangue de animal não pode perdoar pecado humano. A vítima, a oferenda era imperfeita. O sacerdote cheio de falhas, o sacerdote imperfeito. Ora, irmão, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. E a carta aos Hebreus está dizendo: há alguém que pode nos salvar para sempre. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Está sempre vivo para interceder por eles. Quem é esse? Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha. Então o que a gente estava precisando? A gente estava precisando de um outro sacerdote. Um sacerdote que purificasse o nosso pecado de verdade. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha. Qual era?
santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Gente, quem é este sacerdote? Jesus. Olha, Jesus, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores, assumiu em tudo a nossa condição menos o pecado, então separado dos pecadores, elevado acima dos céus. Jesus Cristo foi elevado acima dos céus. E olha que interessante, ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro pelos seus pecados, depois pelo do povo. Lembra que eu dizia, o sacerdote tinha que oferecer vários sacrifícios de expiação, e mesmo assim não resolvia. Jesus Cristo, sumo sacerdote, não precisa. Por quê? Porque ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo numa cruz. Gente, a cruz é o sacrifício de Jesus. Jesus não precisa morrer na cruz de novo por nós, ele já morreu. E aquele sacrifício, ele não oferecia sangue de animal, ele não imolou animais, mas ele imolou a si mesmo. Ele é a oferenda. Ele disse para o Pai quis oferecer o próprio Filho. Jesus ofereceu-se a si mesmo como vítima perfeita. Veja, sacerdote perfeito e vítima perfeita, oferenda perfeita. Por isso, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Agora ele é o verdadeiro Cordeiro, ele é o Cordeiro Santo, ele é o Cordeiro Imaculado. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. Por isso, o mais importante da nossa exposição é isto: temos um sumo sacerdote tão grande. Agora, porém, Cristo possui um mistério superior, mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas bem melhores. Você entende? Jesus é o verdadeiro sacerdote, e ele fez um sacrifício perfeito para pagar os meus e os teus pecados. Ele te salvou para sempre. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.